favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. E disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Glórias a Deus. Até o próprio Filho de Deus foi levado a um deserto. Todos nós passamos por deserto. Todos nós passamos por pelejas, por crises, por momentos difíceis. Entenda isso, por favor. Aqui a palavra nos fala que Jesus foi levado não pelo diabo, mas pelo Espírito de Deus. O que é um deserto? Um deserto é um lugar onde não se tem alimento. Deserto é um lugar onde você grita, mas ninguém te ouve. Deserto é um lugar de escassez. É um lugar onde não se tem absolutamente nada. E o Senhor Jesus, Ele nos leva a esse cenário, para Ele próprio viver essa situação, para Ele próprio mostrar o que é que Ele deveria fazer, o que é que deveria acontecer, para que Ele começasse ou iniciasse o seu ministério. Se Ele fracassasse, certamente não teria ministério. E a cada batalha e a cada embate que Jesus viveu, Ele sempre respondeu às acusações do inimigo, aos ataques do inimigo. Ele respondeu com a própria palavra de Deus. Sabe, queridos, nós nos perguntamos, por que é que nós passamos por desertos? Por que é que nós passamos por lutas? Por que é que nós vivemos, às vezes, momentos de aflições? Por que é que você está passando por aflição? Para quê? Cada luta é um desafio. Cada luta é um desafio. O grande problema é que nós não gostamos de desafios. Nós não gostamos de desertos. Nós não gostamos de pelejas. Nós preferimos ser pessoas acomodadas, aquietadas. Porque no deserto nós somos testados e nós não gostamos de ser testados. A nossa cultura, ou na nossa cultura, nós preferimos os atalhos, não é assim? Preferimos dar a volta, preferimos deixa para lá, eu não gosto de fazer prova, eu tenho que tirar a carteira de motorista, mas se der para ir ali em Goiás e comprar uma carteira de motorista, é mais fácil do que passar pelo teste. Precisa de um diploma, será que não dá para comprar esse diploma? Não tem jeito. Nós não gostamos de testes, nós não gostamos de fazer a coisa da forma correta. Ou às vezes, até mesmo
fugimos dos testes, fugimos das crises, fugimos dos problemas. Nós temos ouvido falar que alguns países europeus, ou boa parte do mundo, está vivendo uma grande crise. Nós temos ouvido falar de pessoas que estão passando por crise financeira. Temos ouvido falar de casamentos que estão passando por crise, por problemas. Por que é que nós passamos por problemas? Por que é que nós vivemos crises? O grande problema da crise é quando nós resolvemos buscar os atalhos e quando inicia-se uma crise no casamento, o casal logo diz assim: é melhor divorciar. A gente não dá certo, vivemos juntos há 30 anos e não ama? E vai separar porque está vivendo uma crise? Ou às vezes logo no início do casamento, começa uma pequena crise para melhorar, para as coisas chegarem no lugar, mas aí resolvem buscar o atalho, ou está vivendo um problema de ordem financeira, aí começa a buscar o agiota. Sabe, igreja, sabe, irmão, se o próprio Jesus passou por um deserto, isso significa que eu e você também passamos por desertos, passamos por crises, passamos por problemas, para que sejamos provados e aprovados, para que possamos vencer os problemas, para que possamos vencer as dificuldades. Mas nem sempre nós gostamos de enfrentar as dificuldades, não é verdade? Queremos ser prósperos, queremos crescer, queremos melhorar, mas nem sempre gostamos de aprender, nem sempre gostamos de sentar no banco da escola, nem sempre gostamos de nos colocar para que sejamos disciplinados, para que a gente possa aprender e estarmos crescendo. Claro que toda aprendizagem requer esforço, todo crescimento requer esforço. Para conseguirmos qualquer coisa na nossa vida, requer batalha, requer lutas, requer treinamentos. E sem treinamento, entenda por favor o que eu vou te dizer, sem treinamento não se desenvolve caráter. Quando passamos por treinamento, nós desenvolvemos o caráter, a personalidade é fortalecida, nos tornamos pessoas mais maduras. Quando nós passamos por treinamentos, uma nação em que as pessoas não passam por treinamentos, aqueles que governam acabam se tornando pessoas corruptas, acabam se tornando pessoas cruéis. Por quê? Porque não passou pelo teste, não teve crescimento. Pessoas que nunca passaram, nunca viveram um deserto, acabam se tornando pessoas extremamente perigosas. Eu quero que você entenda uma coisa: o povo de Israel passou 40 anos pelo deserto. Jesus passou 40 dias pelo deserto. Qual a diferença? Por que Jesus passou 40 dias? Por que o povo de Israel passou 40 anos? Por que é que uns passam por desertos de forma mais rápida, mais breve, e outros demoram tanto a sua vida do deserto? Entenda uma coisa, querido, não é Deus quem tira você do deserto. Não é Deus quem tira você do deserto. O que é que me tira do deserto? O que tira você do deserto é quando o seu coração é ensinável e você entende melhor a vontade de Deus. Você entende os princípios da palavra de Deus, abre o seu coração para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aí certamente você irá diminuir o seu tempo de deserto. O povo de Israel endureceu o coração, e quanto mais endureceu o coração, mais permaneceu no deserto. Deserto é a universidade de Deus.
Quanto mais o coração estiver aberto, tanto mais rápido você vai passar por esse deserto. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Então não é Deus quem tira você no deserto, não é Deus quem segura você no deserto, mas muitas vezes é você própria, é você mesmo que tem se segurado ou tem se permanecido no deserto. O povo de Israel, boa parte ou a maioria absoluta do povo de Israel, morreu no deserto. Muitas pessoas hoje estão morrendo no deserto. Filha, entenda isso, por favor. Existem pessoas que estão aprisionadas no deserto, estão presas, não conseguem ir para lugar nenhum. Por quê? Porque ainda não aprendeu a ter um coração ensinável. Ainda não aprendeu a fazer exatamente o que Jesus fez, porque diante das tentações, diante das provocações, ele respondeu, e está escrito, a palavra diz, ou seja, quando as tentações vieram, ele respondeu sempre de acordo com a palavra, ou seja, Jesus tinha um coração ensinável, por isso ele tinha a palavra no seu coração. Aliás, ele é a própria palavra. Em nossa cultura, nós aprendemos sempre que deserto é uma coisa ruim, que teste não é bom, não é verdade? Que as coisas são difíceis, que bom seria se nós conseguíssemos um monte de coisas sem aprender, que bom seria se nós fizéssemos de qualquer jeito, da nossa forma, do nosso modo. Por isso é bom a gente perguntar, qual o deserto que você tem passado? Qual é o problema que você tem vivido? Filha, preste atenção. Qual é o problema que você tem enfrentado? Isso significa que você pode desistir, mas você também pode definir no seu coração, ou colocar na sua vida, ou assumir que você é um guerreiro, que você nasceu para vencer, que você nasceu para triunfar, continuar seguindo em frente de acordo com a palavra de Deus, ou você pode decidir entregar os pontos. Quem decide é você quem decide. Aqueles que decidem recuar, aqueles que decidem não mais lutar, ocorre exatamente o que ocorreu com o povo de Israel. Nem sepultura eles tiveram. Eles foram enterrados na areia do deserto. Preste atenção. Existem pessoas que não merecem sequer uma sepultura, morreram sem túmulo. Existem pessoas que recuam, que se divorciam. Existem pessoas que buscam um agiota porque está vivendo uma crise financeira. Existem casamentos que são desfeitos porque começou a viver um problema, uma dificuldade, mas nós não gostamos de viver dificuldades. Nós não queremos passar por problema. Então é melhor recuar. Sabe, querido, você está sendo chamado, você está sendo chamada, filha, você está sendo chamado, querido, a levantar a sua cabeça, a aprender com Jesus, a aprender com a palavra de Deus, a dizer ou a vencer toda e qualquer barreira de acordo com a palavra. Testes nós vivemos, testes todos nós passamos. A Bíblia nos fala, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 22, que um certo jovem chegou perto do Senhor Jesus. Ele disse: Jesus, o que eu faço para eu entrar no reino dos céus? Jesus disse assim: o que é que você tem feito? Ele diz assim: eu sou uma boa pessoa,
eu pago os meus impostos, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus, que coisa boa, você faz muitas coisas, agora uma coisa te resta: venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois vem e me siga. O maior problema daquele rapaz, a maior dificuldade daquele rapaz era exatamente deixar as riquezas que ele tinha. Cada um de nós tem uma dificuldade, cada um de nós tem um problema, cada um de nós enfrenta uma situação que de repente Jesus chega e fala assim: ei, vem cá, eu preciso exatamente disso, esse é o seu ponto fraco, então esse é o seu desafio, então você precisa enfrentar esse desafio. A Bíblia diz que aquele rapaz, aquele jovenzinho, ficou muito triste e bateu em retirada, ou seja, ele não conseguiu enfrentar o seu obstáculo, ele não conseguiu passar pela sua prova. Outros dizem assim: eu tenho talentos dentro de mim. Aliás, eu quero te dizer que você tem talentos dentro de você. Você crê nessa palavra ou não? Todos nós temos talentos, todos nós temos dentro de nós talentos maravilhosos que Deus nos deu. Mas as provas ou o aprendizado é uma forma de estarmos lapidando esses talentos que Deus já colocou dentro de nós. Então, o talento você já tem, mas uma pedra preciosa precisa ser lapidada. E nem todos gostam de passar por esse teste que na verdade está lapidando. Para que nós precisamos ser lapidados? Para que a pedra seja uma pedra preciosa, para que o talento seja um talento agradável ao Senhor. Eu não sei se você já viu, mas pela TV, obviamente, mas nos garimpos tem aquelas mangueiras de água que eles vão jogando assim no cascalho e vai saindo cascalho e de repente eles conseguem ver ali algumas pedras e depois pega aquela pedra e leva para um processo de lapidação. Você acha que é fácil ser lapidado? Ser lapidado não é fácil. Às vezes, quando Deus nos pega para nos lapidar, nós corremos, nós fugimos, nós dizemos assim: não, eu quero que seja do meu jeito, mas eu quero dizer a você que não é do seu jeito, é do jeito de Deus, porque uma vez que você se tornar uma pedra lapidada pelas mãos do Senhor, pela palavra do Senhor, certamente essa pedra vai ter um valor imensurável, essa pedra vai ter um valor incomparável. Por isso, meu querido, não é tempo de recuar, mas é tempo de enfrentar os desafios. Não é tempo de voltar atrás, não é tempo de atalho, mas é tempo de trabalho, é tempo de melhorar, é tempo de crescer. Eu não sei se você está me ouvindo, é tempo de você vencer esse deserto, é tempo de você romper essa barreira, é tempo de você melhorar em nome de Jesus, porque o verso de número 11, a palavra diz que depois que Jesus venceu os argumentos do inimigo, os anjos chegaram e os serviram. Quando você vence uma batalha, será que você está me ouvindo? Quando você vence uma batalha, os anjos do Senhor vêm e te servem. Se você quer ser servido pelo Senhor, se você quer ser servido pelos anjos do Senhor, vença as batalhas, não recue, não volte atrás, mas passe por esse deserto, passe por essas provas, porque certamente você será aprovado. E a palavra diz no caderno de Apocalipse, capítulo 3, verso 12, preste atenção: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Ainda no caderno de Apocalipse, capítulo 3, verso 21, diz assim: ao que vencer, é o próprio Jesus falando, ao que vencer, concederei que assente comigo no trono do meu Pai, como eu venci e me assentei. Ou seja,
Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno para se assentar à direita do Pai. E a palavra nos fala que aquele que vencer haverá de se assentar com Ele, haverá de estar ao lado dele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quando você vence a batalha, quando você não recua, quando você não volta atrás, quando você persevera, quando você cresce, certamente você vai se assentar juntamente com o Senhor, porque essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Eu não sei se você ouviu, eu não sei se essa palavra consegue te fazer entender por que que você tem passado por lutas, por que é que você tem passado por provas. Não é tempo de buscar atalhos, não é tempo de voltar atrás, mas é tempo de levantar a cabeça e dizer assim: Deus está me ensinando. Não é tempo, eu estou repetindo, não é tempo de recuar, não é tempo de divorciar, não é tempo, filha, de abandonar o emprego de qualquer forma, é tempo de você permanecer, é tempo de persistir. Será que você está me ouvindo? É tempo de seguir adiante para que você possa continuar sendo provado e aprovado por Deus. Deus busca homens e mulheres que sejam provados e aprovados. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés e quero orar em favor da sua vida. Ainda que a sua luta tenha sido muito grande, ainda que a sua batalha, eu estou falando com você, ainda que a sua batalha tenha sido das piores, ainda que a guerra espiritual que você esteja vivendo tenha sido uma das piores lutas da sua vida, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração. Deus, em nome de Jesus, fortaleça o teu povo, fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, dê a ele graça, dê a ele perseverança, Senhor, dê a ele persistência, para que não recue, para que não volte atrás, mas para que seja firmado na tua santa palavra. É o que nós pedimos, ó Deus maravilhoso, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.